É possível construir um relacionamento sólido e duradouro com a pessoa amada? Se você deseja e ainda acredita, mesmo que seja uma pontinha de esperança, se é possível ter uma relação conjugal de dar inveja e do tipo felizes para sempre, então se liga no podcast Casal Nota 10. Cadinho e Baixinha, apresentadores do CN10, não são coaches, psicólogos e tampouco psiquiatras, mas estão há 35 anos juntos vivendo todos os problemas que existem em qualquer relacionamento a dois, mas a relação continua firme e forte. Bem, nem sempre firme, nem sempre forte, pois são pessoas normais como você, que através das histórias contadas em episódios aqui nesse podcast, podem revelar os detalhes que você precisava para fazer parte da jornada Casal Nota 10 e retomar o equilíbrio no seu namoro ou casamento sempre que ele balançar. É isso, uma jornada. Esse podcast propõe que você caminhe com o Cadinho e a Baixinha sempre na direção da construção de um relacionamento sólido e duradouro, apesar dos obstáculos. Não pense que só vai ouvir histórias lindas do tipo conto de fadas aqui nesse podcast, tá? Vai ouvir sobre várias situações que causam problemas no casamento, sobre os problemas conjugais mais comuns, os motivos de crise no casamento, mas também você vai poder agir rápido ao identificar os sinais de problemas no seu relacionamento, prestando atenção nas entrelinhas das histórias contadas nesse podcast. Enfim, se emocione, se divirta, aprenda e até fique com raiva do casal Cadinho e Baixinha, mas não deixe de seguir nessa jornada junto com eles e fazer também do seu relacionamento a coisa mais louca e feliz que você pode viver com a pessoa amada. Isso que você acabou de ouvir agora, aqui é o Cadinho. Aqui é Baixinha. Isso que você acabou de ouvir foi um texto que eu escrevi, porque nós estamos criando aqui o podcast Casal Nota 10. Logo, isso aqui é um trailer, tá? Por que é um trailer? Porque a gente quer começar o podcast no dia de aniversário de casamento nosso. Então já anota na sua agenda aí, dia 3 de fevereiro de 2020, o primeiro episódio desse podcast vai ser publicado às 6h17 da manhã. Por que 6h17, Cadinho? Simplesmente porque nesse exato momento nós estamos tomando o que a gente chama de cafezão CN10. CN10 é Casal Nota 10 e o cafezão é porque todos os dias de manhã a gente toma um café, tipo uma garrafa mesmo, inteira de café, e a gente bate um papo sobre o nosso relacionamento, sobre a nossa vida. Eu já falei nesse texto aqui que a gente está há 35 anos juntos. Não são 35 anos casados, mas aí os detalhes fica para o primeiro episódio, tá? Pra gente não dar spoiler aqui, porque a gente está falando de um trailer. Então, voltando para esse texto que eu acabei de ler para você aqui, esse texto eu estava criando o podcast e eu escrevi, o que eu quero escrever para as pessoas que estão buscando podcast sobre relacionamento, sobre casal, sobre, enfim, sobre os problemas também, né? Tipo crises de relacionamentos e por aí vai. Escrevi esse texto. Na hora que eu fui publicar lá, criando o podcast, ele não deixou eu colocar esse texto, porque o texto ficou muito longo. E aí, por isso que eu... Mas eu fiz um resumo, tá? Então, provavelmente, se você está aqui me ouvindo, você viu um resuminho desse texto na descrição do podcast. E a Baixinha está querendo falar alguma coisa, né? Fala. Não? Só te escutando. Só. Então, a gente se apresenta aqui com os nossos apelidos, que são como a gente se relaciona. Nos primeiros episódios você vai conhecer lá, enfim, as nossas identidades e mais, as nossas histórias, né? Como é que a gente se conheceu. E, aliás, como surgiu o primeiro episódio, dia 3 de fevereiro, vai ser o episódio contando a história do Casal Nota 10. Não a nossa história, mas como surgiu a ideia e por que surgiu, né? Por que a gente está aqui criando esse podcast, né? Expondo de alguma maneira as nossas vidas e o nosso relacionamento, até porque nós somos um casal, diria que um dos mais reservados, né? Sim. Parece uma loucura a gente fazer um podcast contando os nossos relacionamentos. Os detalhes, né? Os detalhes, mas tem um porquê, e esse porquê virá no dia 3. Muito bem. Mas o que a gente vai discutir aqui? Só para você ter, já que é um trailer, né? A gente já vai contar para vocês um pouco do que a gente vai discutir aqui. Não é discutir, mais uma vez, vai ser dentro dos nossos cafés, né? E a gente toma café muito cedo, por isso que a gente vai produzir os cafés, a gente vai gravar parte dos nossos cafés
E as partes mais bacanas do Cafezão CN10 a gente vai publicar. A gente vai publicar uma vez por semana, sempre às 6h17 da manhã. Por que 6h17? Não sei. É porque, sei lá, porque 6h17. É porque é o melhor horário pra gente, tá? E aí não dá pra ser 6 horas da manhã, porque tem... Eventualmente a gente vai fazer uma ediçãozinha, né? Botar uma... Tudo é novo pra gente. Então a gente vai começar a gravar. Então, não sei se tem que botar vinheta, sabe? A gente não sabe lidar com essa parada. O importante agora não é fazer uma hiperprodução. É levar pra você um conteúdo que possa te ajudar a construir um relacionamento sólido e duradouro, como a gente faz no nosso relacionamento, para o seu relacionamento. Se você não tem um ainda, para você poder acompanhar a gente, você viu no texto lá que eu falei de uma jornada, e a ideia é que seja uma jornada, porque você acha que Cadinho e Baixinha não tem crise? Né? Tem crise no nosso relacionamento, amor? Com certeza. Eu acho que reduz, eu acho que a frequência dessas crises vão ficando menores com o tempo, né? Isso. Mas não significa que não tenha. Então, tem uma coisa que eu acho que a gente tem certeza, que nós vamos passar por uma nova crise em algum momento, não é? E tem uma parada ali que vocês vão conhecer lá na frente, quando vocês conhecerem a nossa história e tal. Eu sou empresário, e eu costumo dizer para as pessoas, para quem quer empreender, que crise faz parte dos negócios, né? Então, quando você tem a consciência disso, você se prepara. Você prepara o seu negócio, a sua empresa para as crises. E isso vale para os relacionamentos também, né? E se você quer saber como é que você faz, o que você tem que fazer para você estar pronto para as crises, para que elas não sejam suficientes para gerar um rompimento no seu relacionamento, que esse que é o negócio. Igual nas empresas. Para que as crises não sejam suficientes para quebrar a sua empresa, você precisa estar de alguma maneira preparado para as crises. E a gente tem que fazer isso nos nossos relacionamentos. Agora, você acha que isso é consciente? Isso não é consciente pra gente. A gente aprendeu isso meio que na porrada, né, meu amor? E na porrada mesmo, literalmente. Os problemas foram acontecendo, a gente foi lidando e amadurecendo. Como a gente começou muito cedo, e olha, muito cedo mesmo. Tipo, tu vai ver no primeiro episódio, né? Não sei se no primeiro ou no segundo, mas se liga na sequência, nessa jornada, porque a gente precisa trazer vocês, você, ouvinte, desde lá do início. Porque não adianta a gente contar só o hoje para vocês, porque nós somos a nossa história, né, amor? Totalmente nós somos a nossa história, né? Porra, as pessoas olham pra gente, quem é da família, quem tá junto conosco, que acompanha a nossa história, sabe, olha pra Cadinho e Baixinha e lembram, cara, de tudo que a gente vai contar para vocês aqui, em especial nos primeiros episódios, né? Até trazer vocês para a mesma página que a gente está. Mas antes vocês precisam voltar um pouquinho lá atrás e conhecer quem é Cadinho e Baixinha, o que aconteceu na nossa vida. Aliás, boa parte das crises que a gente passou no passado fazem de nós quem somos agora, né? Tem alguma coisa que você se lembre, amor, que óbvio que não dê nenhum spoiler, já do primeiro episódio, que foi tipo uma crise importante, e que isso vai fazer parte da nossa conversa aqui na nossa jornada Casal Nota 10? Sim. Conta uma aí. No namoro ou já no casamento? Não, só conta, tipo, qual foi? Ela já tá me olhando aqui com a cara assim, tipo, ei, pode contar? Não, no casamento. No casamento? No casamento, Eu acho que eu já sei qual que você tá pensando. Hã? Não posso falar. Não, então, mas tipo, conta de um jeito que não é o jeito. Que não é o spoiler. Você está falando do que gerou, por exemplo, do que te levou à aposentadoria, por exemplo? Isso é um spoiler? Isso é um spoiler. Então, teve uma parada, olha só, teve uma parada que aconteceu na nossa vida. E essa, caralho, talvez tenha sido uma das piores, né, amor? Essa foi a mais braba de todas, que a gente lida até hoje. Então, a Baixinha já é aposentada. Tudo bem que é cedo, né? Tá bom, você aposentou com que idade, meu amor? Conta aí. Acho que com 36.
35 anos. 35 anos. Olha, você aí que está nos ouvindo, você gostaria de se aposentar com 35 anos? Depois de você escutar o episódio que a gente vai falar sobre esse assunto, você... Ó, tá vendo? Ó, esqueceu de desligar o som. Quando a gente for gravar qualquer episódio, a gente tem que botar o celular no silencioso. Se você quer se aposentar com 35, com certeza não é dessa forma que a baixinha se aposentou. E isso foi motivo de uma grave crise no nosso relacionamento. Olha só, para todo mundo que olha de fora, hoje é muito engraçado, né? Você fala assim, você é aposentado, que maneiro, como é que você faz para ser aposentado? E a gente, isso não é um negócio legal na nossa história, isso foi de fato um motivo grave de crise pra gente. E que a gente cresceu muito, a gente aprendeu muito com isso. Porque aprende até hoje, porque existem alguns problemas na nossa vida, algumas coisas que acontecem nos relacionamentos conjugais, que são coisas que você vai ter que lidar pelo resto da vida, de alguma maneira. E aí, ou você aprende a lidar, ou acabou o relacionamento, né? Logo, se você deseja, tá com a pessoa amada, se você deseja estar com a pessoa amada o resto da vida, ainda que você não possa, talvez, ter a certeza absoluta de que isso vai acontecer, cara, você vai ter que aprender a lidar com as coisas que não tem solução, não é? É óbvio que você tem que buscar a solução primeiro, né? E eu acho que você tem que acreditar que essa solução existe. Mas essa é uma das coisas que eu acho que a gente fez e faz, né, meu amor? E foi um período muito forte, né? E ali realmente as pessoas que viram a nossa situação, né? Do lado de fora, né? Elas falavam, nossa, tem que ter muito amor, né? Muito amor envolvido para realmente aguentar uma situação dessa, porque foi um período que eu fiquei muito ruim. E o interessante é que não sei se isso aconteceu com você, não, talvez tenha acontecido mais comigo. Cara, pessoas próximas veem o sofrimento e as pessoas chegam ao ponto de... Vem a crise, né? Que o relacionamento está em crise e as pessoas chegam ao ponto de, querendo ajudar, diz, cara, sai desse relacionamento, né? Sai desse relacionamento, porque aí resolve a crise, não é? Sai do relacionamento e resolve a crise. E a pergunta será que essa é a única alternativa? E, porra, eu acho que quando a gente for gravar esse episódio, amor, vai ser dureza gravar esse episódio, vai ser difícil gravar esse episódio sem se emocionar. Porque tem algumas coisas realmente que foram muito marcantes na nossa vida. Mas peraí. E a grande descoberta foi por você, foi através de você que eu conseguia descobrir de fato... estava acontecendo. O que estava acontecendo, você né? começou a observar meu comportamento em casa e foi buscar, né? Buscar solução, né? Não buscar solução. E esse é o lance também do casal, né? Que assim, um tá atento no comportamento do outro, porque, cara, a gente vê casamentos se desfazendo, namoros de longos anos se desfazendo. E sempre para quem está de fora parece que foi uma coisa que aconteceu, né? E as pessoas costumam contar assim, fulaninho me largou por isso. Mas dificilmente é por isso. E se você não está atento ao comportamento do outro, né? Se um não está atento ao comportamento do outro para a gente poder, digamos assim, colocar o casamento no trilho de novo, antes que ele saia do trilho totalmente, não, você começa a sair da direção, você já coloca no trilho de novo. E são pequenos detalhes. Mais uma vez, olha, nós não somos, você viu no texto, nós não somos coaches, nós não somos psicólogos, não somos psiquiatras, apesar da gente ter passado por todos esses profissionais. Isso. Beleza? Muitas vezes até hoje. E aí temos histórias para contar, mas nós não somos e não vamos usar aqui nenhuma técnica especial. O que a gente vai contar para vocês no Casal Nota 10 é a história de um casal real, cara, que passa por crise, que passa por dificuldades, mas que está há 35 anos juntos. É o famoso balança, mas não cai. Isso. Sabe? A gente balança, mas não cai. E o mais maneiro é que a gente, cada ano que passa, a gente está mais forte. Isso.
Isso significa que a porrada pode ser mais forte e que não derruba a gente, né? É foda falar isso, não é qualquer um que pode falar essa parada não, porque... porque é uma loucura essa parada. A gente vai falar nos próximos episódios, mas olha, a gente vai falar... Eu nem combinei com a baixinha aqui, mas a gente vai ter... Óbvio, a gente tá falando de relacionamento conjugal, meu amor. Em algum momento a gente vai ter que falar sobre como o relacionamento... Chama-se relacionamento sexual? Como é que chama? Vida sexual de um casal. É a vida sexual de um casal que está há 35 anos juntos. A gente vai falar sobre... o que mais que as pessoas têm curiosidade de saber? Eita! A gente não está muito preocupado com a qualidade do áudio, né? Tem um vizinho aqui agora que deu uma escarrada. Não sei se você escutou. Tomara que não tenha saído no áudio. Porra, o que mais que as pessoas têm curiosidade? Isso é muita coisa, né? Bom, os problemas, óbvio, que eu acho que esse a gente vai dar principalmente muito foco na nossa história, porque a nossa história, ela tem dentro da história os momentos que a gente passou por dificuldades e as coisas que a gente fez sem saber, né? Sem nenhuma grande técnica. Pra conseguir sair, né? E que no momento que você vem com a gente nessa jornada e tenta colocar isso na sua... Vai experimentar, levar essas coisinhas que a gente fez no nosso relacionamento pro seu relacionamento. E aí você começa naturalmente a blindar, a construir essa blindagem também pro seu relacionamento. Não que você não vai ter problema, é isso que eu quero que você entenda. A gente tem problema, tá? E aquela historinha tanto que eu falei aqui no texto, né? Tem uma parte aqui, não pense que só vai ouvir histórias lindas do tipo conto de fadas aqui. Não, cara. Apesar de algumas pessoas acharem que a nossa vida é um conto de fadas. Não as mais próximas. As mais distantes percebem um relacionamento sólido e acreditam ainda que é conto de fada. E não é conto de fada. O couro come aqui. Inclusive no cafezão CN10... que é uma das coisas que a gente vai recomendar para vocês de alguma maneira. Não precisa ser o cafezão CN10, pode ser um chazão CN10, pode ser uma série de coisas que você vai implantar no seu relacionamento, vai poder te ajudar. E o segredo desse pequeno detalhe, na verdade, é ter tempo para vocês, né? O dia a dia nos consome assustadoramente, né? Então a gente não tem nem tempo para nós, que dirá para o casal. E isso fez diferença na nossa vida. Que mais? Crises. Isso que eu coloquei aqui eu acho que é uma parada legal. Quando você vem com a gente nessa jornada, uma das coisas importantes é você perceber os sinais antes da bomba explodir, sabe? Quando você faz isso, você consegue desarmar a bomba. Né? E eu acho que quando a gente está atento dentro do nosso relacionamento, não espera a bomba explodir. Cara, os sinais estão lá na tua cara. É que a gente ignora esses sinais. E a gente precisa desarmar a bomba antes da bomba explodir, poxa. Então, cara, sem dúvida, esse é uma das paradas que a gente faz por estar atento, por ambos estarem atentos aos sinais. E como a gente tem tempo pra gente, como a gente criou na nossa agenda tempo pra gente, a gente pode falar sobre esses temas. E na hora que a gente fala sobre esses temas, apesar do cafezão CN10 tem o objetivo da gente a gente começar o dia com o pé direito, só falando de coisas boas, de vez em quando rola uns probleminhas, né, meu amor? Então, mas aí é bom, nesses probleminhas a gente consegue discutir, debater, né? Então, faz parte. Exato. E a gente consegue resolver. Então é isso, esse é o que é a parada. Eu acho que é resolver esses problemas de forma assim, a gente já percebeu que ele existe, a gente já percebe que ele está lá, mas a gente consegue. Eu acho que essa analogia é legal, é desarmar a bomba. Porque quando você ignora, você finge que não vê, aquela parada vai aumentando. E nos casais, esse efeito que eu falei aqui, que a gente de fora dá a impressão, e eles normalmente, tudo bem, quando é o caso de uma traição, que você pegou, deu um flagrante, as pessoas dizem que foi lá, ele me traiu. Eu peguei um flagrante dele me traindo, dela me traindo, né? Por que a gente vai falar no gênero masculino só? Ou dela me traindo, né? E as pessoas colocam culpa. Mas vem cá, antes de chegar nessa traição, o que aconteceu? Teve algum sinal que chegou a esse desfecho, saca?
E será que esse sinal já não estava lá na tua cara e você não percebeu? Aliás, nós vamos falar sobre fidelidade, meu amor. Sim. Nós temos que falar sobre fidelidade. Nós vamos ter que contar nossas histórias. Teve traição? Não teve traição? Como foi? Como resolvemos? Superamos? Juntos? Não superamos? Trouxe mágoa? Não trouxe mágoa? E aí? Nós temos que contar isso para eles. Sim. Querendo ou não. Assim, é a hora da gente realmente abrir. Se a gente está decidindo aqui juntos criar o Casal Nota 10, só tem um jeito de ajudar essa galera. É, de fato, abrindo de alguma maneira as coisas que aconteceram com a gente, que acontecem hoje. E, porra, falar sobre fidelidade é um dos motivos. Cara, falar sobre grana no relacionamento, sobre dinheiro. Dinheiro, eu vou procurar as estatísticas dessa parada, eu não sei, mas eu acreditaria que dinheiro, olha só, vou chutar aqui, tá? Só por relacionamento com amigos, que dinheiro e infidelidade são os principais motivos de crises que levam a rompimento nos relacionamentos. Você acredita nisso, Baixo? Isso é bem forte, né? E por que você acha que dinheiro é? Fala, porra. Porque sim. Porque ainda tem essa coisa da separação, que é meu, o que é teu. Eu trabalho e eu posso gastar com isso, com aquilo que eu, né, que a mulher tem muito essas coisas, né, essa coisa de querer usar o dinheiro dela, né, é dela, né. Eu acho que isso gera um certo conflito, e na hora que falta, e na hora que passam por dificuldade, né, aí eu acho que gera esse conflito entre o casal. E se vocês sentiram a energia quando ela falou o dinheiro dela, né? Pô, isso por si só já dá um episódio ou mais episódios falar sobre grana e como que a gente trata isso. E como que a gente encontrou no nosso relacionamento, tá? E aí o que quero lembrar que o que funcionou pra gente não necessariamente é o segredo para os casais, funcionarem, porque nós temos uma história, né? Nós temos um contexto, né? Então você já sabe aqui, porque a gente já contou que a baixinha é aposentada, certo? Só que as meninas mais, digamos assim, o casal moderno, normalmente ambos trabalham, como você trabalhava, né? E aí, como faz com o dinheiro que cada um ganha? É o dinheiro de cada um? Divide as despesas, o dinheiro de todo mundo, como é que faz? Então a gente precisa realmente contar como a gente construiu isso, quais foram as tentativas, o que funcionou, o que não funcionou. Porque tem um monte de casal que pode estar ouvindo a gente que está começando esse relacionamento. E aí, já conhecer onde foram, quais foram as coisas que não funcionaram pra gente, cara, pode evitar um monte de estresse, problemas, brigas que podem levar à separação de um casal. E de verdade, o nosso principal desejo aqui é primeiro que a gente acredita pra cacete que é possível ter aquele relacionamento que a gente conheceu, com os nossos avós, com nossos bisavós, e que tá cada vez mais raro. Se liga numa parada. Eu ontem falei com um cara que é dono de uma casa de festa, tá? A gente já fez festas lá nessa casa de festa e nós tivemos lá ano passado, né, amor? Nós tivemos lá ano passado numa festa. Não, esse ano mesmo. Não, meu amor. Nós estamos em 2020. Desculpa, foi ano passado. Foi em 2019. Nós tivemos em 2019 lá numa festa de 15 anos e aí encontramos ele, a gente não encontrava ele há um tempão. E aí ele falou, faz tempo que vocês não fazem festa aqui. Aí eu falei assim, a gente está esperando uma ocasião especial. E aí eu e Baixinha nos entreolhamos e falamos assim, cara, tá chegando uma ocasião especial. Qual é a ocasião especial, meu amor? 25 anos, bodas de prata. Bodas de prata. Bodas de prata. Que a gente vai fazer no... Assim, a gente começa oficialmente o podcast dia 3 de fevereiro de 2020, que nós fazemos 24 anos de casado. Logo, 2021, na mesma data, óbvio, bodas de prata. E aí contamos isso pra ele. E sabe o que ele falou? Ele falou assim, bodas de prata, eu não vejo mais ninguém fazendo bodas de prata aqui. Eu vejo bodas de ouro. Por quê? Porque
Boda de ouro significa uma galera de uma geração mais antiga, que hoje está completando 50 anos de casado. E a galera da nossa geração, geração anos 80, essa galera está descasando antes de completar 25 anos de casado. Logo, eles não fazem boda de prata. Tá? Olha que triste essa parada. Então, gente, nós estamos aqui para que vocês passem pela boda de prata, que vocês passem pela boda de ouro, e se vocês cuidarem da saúde de vocês, que vocês passem pela boda de diamante. Eu acho que mais do que isso, eu não conheço ninguém que tenha passado. Eu já fui numa boda de diamante, olha só que maneiro. Pô, os dois casais velhinhos lá, lindo essa parada, né? Pô, boda de diamante são 75 anos de casado, olha que... Tudo bem, fica mais difícil porque a galera casava muito cedo e hoje a galera está casando mais tarde. Então, mas tudo bem, a gente está vivendo mais. Logo é possível a gente chegar a alcançar a boda de diamante, né? Aliás, como é que é? Ativar. CN10 ativar. CN10 ativar. E vocês vão entender o que é isso mais adiante. É uma parada que a gente faz entre nós aqui. O CN10. CN10 você já sabe que é casal nota 10, né? Então a gente acabou de fazer aqui, selar mais uma promessa juntos de chegar nesse instante, tá? Aqui ao vivo, de chegar a bodas de diamante. Isso significa que pra gente fazer isso nós vamos ter que cuidar muito bem da nossa saúde, né? E a gente vai ajudar um ou outro para chegar na boda de diamante. Então, os casamentos, nosso desejo de verdade é que, pela nossa história, pelos erros e acertos que a gente teve, pelos erros e acertos, por que não, que a gente viu dos nossos pais. Isso. Outra coisa, os nossos pais são casados até hoje, vivos e casados até hoje. A gente teve esse exemplo em casa de alguma maneira, nem todo mundo teve esse exemplo. E de alguma maneira você sabe que isso leva, né, para o relacionamento dos filhos e tal. E como a gente tem um índice cada vez mais alto de descasamentos, de separações, existe uma tendência sem nenhuma fundamentação técnica, tá? O querido ouvinte, tô falando aqui sem nenhuma, mas a gente acredita que, cara, as crianças que vivem em casamentos, em famílias que descasaram, é natural o cara começar a achar que isso é normal, até porque as crianças estão vendo os amiguinhos lá que também não são, que os pais também se separaram, e a gente começa a achar que isso é normal e de boa. Ainda que a gente compreenda que isso é absolutamente possível, tá? Eu acho que as pessoas perderam a crença de que é possível. E tudo começa aí, começa no seu pensamento. Se você não acredita ser possível, se você já entra num casamento, num relacionamento, dizendo assim, vamos ver se vai dar certo, cara, já começou errado. De boa. Assim, vamos ver se vai dar certo, pô. E a gente escuta as pessoas falando assim, a gente vai tentar, se não der certo, você para. Então, assim, já começa com essa crença, né? Então, olha só, vem cá. Não sei se você tem filho ou se você tem vontade de ter filho. Quando você vai engravidar e ter filho, você fala assim, vamos ter um filho, se não der certo, a gente devolve ele. Cara, você não faz isso. E olha, não estou incluindo aqui, outra coisa, é legal a gente fazer esse disclaimer aqui, meu amor. Porque eu citei filho aqui. E o ouvinte pode falar assim, então quais são as crenças religiosas? A gente vai contar aqui, mas é importante dizer para vocês que a gente vai, em algum episódio a gente vai ter que falar sobre o que a gente acredita, sobre qual é a nossa religião e o que isso tem de impacto positivo ou negativo, quais as experiências que a gente teve com religiões, porque nós tivemos experiências em diversas religiões, tá? Onde a gente chegou, se tá legal ou não, se a gente vai parar por aqui, se a gente vai seguir estudando outras, tá? Cara, isso tem influência de alguma maneira e a gente sabe que tem, e a gente sabe qual é a visão das religiões com relação aos relacionamentos, né? E o impacto que isso tem, inclusive, na cabeça da gente, né? Pô, as pessoas querem... Gostariam, pelo menos gostariam de ter um relacionamento duradouro. Então, cara, se você gosta, acredita. Que se você não acreditar, começar um relacionamento sem acreditar, de boa. Aí nem vem nessa jornada junto com a gente, saca? Porque eu acho que, tá aí,
pré-requisito para fazer parte da jornada Casal Nota 10. É acreditar que é possível construir um relacionamento sólido e duradouro com a pessoa que você ama. Porque se você não acredita, de boa, acabou, não dá, não vem junto, cara, porque eu não tenho como te ajudar. As nossas histórias não vão te ajudar porque você não acredita. Saca? Ainda que a gente esteja aqui contando fatos, e o que a gente vai contar são fatos, ou seja, tudo que aconteceu com a gente, erros, acertos, problemas, as paradas que deram certo, que deixam a gente mais felizes com relação ao nosso relacionamento. Pra variar, a baixinha não tá falando nada. Então eu vou parar mesmo, você não tá falando nada. Mas o que eu tenho pra falar? Você tá, sem dúvida eu sou mais... Olha, sabe qual é o engraçado? A baixinha é a mais faladora, né? Então quando a gente tá numa mesa de bar com os amigos, ela é a mais faladora. E como a gente tá falando aqui no trailer do podcast Casal Nota 10, ela tá obviamente um pouco acanhada. Nunca... Eu já tenho mais tranquilidade com isso, porque eu já uso redes sociais, mais para o discurso lá de empreendedorismo, né? Como eu falei para você, eu sou empresário e eu uso as redes sociais já há algum tempo. E eu tenho facilidade com câmera, com gravação e tal. A baixinha ainda não, mas ela vai se soltar aos poucos. Afinal de contas, isso aqui é o nosso café. Nós, nesse momento, se eu pudesse colocar aqui o cenário, a gente está em cima da nossa... Nós estamos na mesa, em cima não, né? Sentados à mesa do café da manhã com o nosso garrafão de café, que a gente chama de cafezão CN10. E a gente vai retomar o cafezão CN10. Eu espero que você tenha gostado do trailer, eu espero que você tenha curtido. Eu espero que você assine, que eu acho que o termo correto é assinar um podcast. Tudo isso nós estamos aprendendo. Não é seguir, né? Mas é assine isso para você ser avisado, mas anote na sua agenda que toda segunda-feira, às 6h17 da manhã, você vai sentar à mesa conosco e participar do Cafezão CN10 e discutir e trazer e perceber nas entrelinhas das nossas histórias o que você pode levar para o seu relacionamento para que você caminhe nessa jornada junto conosco, porque nós estamos ainda na jornada, tá? Por isso que a ideia aqui não é a gente ser os fodões que sabem e ensina tudo que é correto num relacionamento, e não, tá? Tem um monte de cagada que a gente faz ainda, apesar dos 35 anos juntos, mas que a gente vai contar e dizer quais são o ônus de fazer essas cagadas ainda. E acho que a gente insiste, tá? Porque a gente sabe que, todo mundo fala que insistir no erro é burrice. Então, assim, já posso dizer para vocês que nós somos burros em vários aspectos, porque a gente insiste em alguns erros, porque a gente tem dificuldade por ser humano, por sermos humanos, a gente tem algumas coisas que a gente tem dificuldade de mudar, mas ao mesmo tempo a gente precisa contar para vocês como é que a gente faz para lidar com isso e colocar na balança, porque é meio que uma balança mesmo, assim, tá pesando mais. Isso vai nos levar para uma cisão, ou seja, para um rompimento no relacionamento, sim ou não? Tá pesando pouco ou muito? Se tá pesando pouco, a gente carrega esse peso. Se tá pesando muito, nós temos que dar um jeito de nos livrar desse peso. Vai ser assim, é uma jornada. Então, estamos te convidando, espero que você tenha gostado do trailer. Falamos pra cacete, sem estrutura nenhuma. Eu falei, valeu. Mas eu sei que isso vai mudar mais adiante, porque você é a faladeira na parada. E outra coisa, a baixinha é que tem melhor memória. Então, logo como a gente vai ter que, em especial nos primeiros episódios, resgatar a nossa história, provavelmente ela vai me ajudar muito nisso. E responsabilidade, hein? Baita responsa. A responsa aqui está realmente em a gente poder ajudar outros casais de forma natural e com histórias reais. Isso. Né? Vivenciadas por nós. Vivenciadas por nós. Mais um disclaimer aqui. Isso, em hipótese nenhuma, o podcast Casal Nota 10 substitui o psicólogo. Como é que chama aquele negócio que faz terapia em casa, terapia de casal? Nós não substituímos, tá? Aliás, se você é terapeuta que está aqui nos ouvindo, não briguem com a gente. Nosso objetivo aqui é ajudar de forma absolutamente natural com as nossas histórias. Já falei isso, não somos profissionais. Se você precisa de um profissional, busque o profissional. Mas continue na jornada aqui, porque no mínimo você vai se divertir com as histórias do casal Baixinho e Cadinho. Um forte abraço, aloha! Aloha! E até o primeiro episódio do dia 3 de fevereiro. Até lá! Tchau, tchau!